Boa noite. Então, hoje é mais um videozinho pro meu canal, mas eu vou fugir um pouquinho do foco, que eu ia fazer hoje o Superação parte 4. Só que eu recebi uma mensagem de zap hoje à noite não, hoje cedo pela manhã, e achei bem interessante falar sobre essa mensagem do zap. E eu vou deixar para fazer minha superação parte 4 para essa semaninha que vai entrar. Mas antes de falar também sobre a minha superação, sobre o que eu quero falar hoje, sobre esse meu zap, eu quero falar é, sobre meu vídeo anterior, meu continuação, parte 3, que eu falei uma macacada tão feia. Feia não, tão sem lógica, né, feia? Sem lógica. Foi assim, eu, eu falei sobre meu filho, falei que meu filho, ele era muito, muito, muito feio. Aí logo assim que eu falei que ele era muito, muito, muito lindo, assim que ele nasceu. Eu falei uma macacada, eu falei uma coisa errada na mesma hora. O que que acontece? Que quando ele nasceu, ele parecia um mico, de tão feio, tadinho. Eu levei um susto, eu fiquei muito triste, arrasada de ter uma criancinha daquela. E então, ele... Assim, mas ele era muito feio, um mico, porque ele nasceu de 1 quilo, 7 meses, ele era muito feio, tadinho. Mas quando ele fez 2 meses, ele ficou a coisa mais linda. Ficou um bebê branco, que eu amo bebê brancos, eu acho lindo. Eu amo bebê branquinhos, eu acho assim uma fofura. E eu não tenho, eu tenho duas pretinhas, né? Então eu não tenho bebê brancos. E é, ele branco, de olho azul. Super, super lindo. Eu acho lindo bebê branco, eu sou encantada. Ele ficou assim após 2 meses. Então eu queria me retificar do outro vídeo, é porque ele nasceu muito feinho, mas depois, com 2 meses, ele foi a coisa mais linda do mundo. Bem, retificada já. Então, o que que acontece? Hoje, pela manhã, essa minha amiga me mandou pelo zap o que ela estava sentindo pela manhã hoje, que ela não acordou muito legal. E eu não costumo responder mais nada sobre minha cirurgia em WhatsApp, porque eu tinha 20 grupos de zap, mais de 20, acho que 22, 23, não lembro. De zap, excluí tudo, porque meu telefone tava ruim, travando muito, né, então. Aí eu criei o canal para poder falar minhas histórias. Só que eu sempre procuro responder ela, e eu também, assim, só respondo. Eu visualizo a mensagem e respondo. Eu só respondo a mensagem se eu tiver tempo. Se eu não tiver tempo, a mensagem fica ali fechada, entendeu? Pra depois eu responder, que eu acho assim, eu gosto de responder a pessoa na hora que eu visualizei a mensagem. Eu não gosto de visualizar, passar 2, 3 horas e responder, até porque eu apago as mensagens e depois nem vejo que a pessoa falou comigo, se eu fizer isso. Então, assim, eu sempre procuro responder ela, entendeu? Que ela é uma pessoa muito querida, muito linda. Então, assim, ela falou pra mim hoje que acordou hoje cedo, não tava muito bem, tava super triste, vontade de chorar, não tava assim, com um desespero muito grande, entendeu? E ela fala que tudo que eu falo aqui, ela se identifica muito comigo. Mal sabe ela que quando ela me conta as coisas, eu me lembro, eu também no passado. Ela se vê no presente. A Lidiane do passado, ela se vê no presente. E eu vejo ela como a Lidiane do passado, entendeu? Quando ela fala as coisas pra mim, que ela sente. Aí ela acaba assim, eu quero falar uma coisa, mas quando ela vem falar comigo, eu acabo falando as coisas que ela me perguntou, que eu acho muito interessante. Que ela veio me falar, no caso. Hoje ela não fez nem perguntas, muito. Ela mais se abriu. E ela falou que ela falou que ela acordou mal, triste, tem dia que ela acorda assim, tem vezes que ela acorda e melhora, tem vezes que ela continua nesse baixo astral. E eu também era assim, entendeu? E eu vou falar quando eu ficava assim, sabe o que eu fazia? Eu acordava mal, assim, eu acordava
com muita dor nos pés. Assim, quando eu botava o meu pé no chão, parecia que era... eu não tava mais aguentando com o peso do meu corpo. O meu pé doía muito. Muito, 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 muito. Porque ficou a noite toda deitada na cama, né? Então o pé esfria, o teu sangue esfria. Quando eu botava no chão, eu demorava um tempão pra conseguir andar direito de tanta dor. Começando por aí. Tá, beleza. Levantava, fazia minhas coisas e tal, não sei o quê. Aí batia aquela deprê, eu ia pro notebook. Ficava no notebook, ficava viajando ali, vendo aqueles insultozinhos, aquelas coisinhas que colocavam pra mim, sempre tinham, né? Eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas peraí, eu vou voltar nesse assunto. A Ana Clara falou pra mim assim, mãe, para de ficar colocando esses vídeos que você era uma tadinha, uma coitada, porque você não era. Todo mundo que te esculhambava, você falava muita coisa. É que você sempre falava verbalmente à altura as pessoas. Você nunca deixou as pessoas te esculachar. Gente, tipo assim, comigo, realmente, todo mundo que falavam comigo algo que eu não gostava, eu rebatia à altura. Claro, lógico, porque eu tenho vocabulário para isso, entendeu? Eu sempre sou uma mulher inteligentíssima, entendeu? Muito inteligente. Então, eu sei falar verbalmente com qualquer ser humano. Então, realmente, eu dava aquilo que a pessoa me dava. Sendo que eu não tô dizendo o que eu falava. As pessoas, eu tô querendo explicar o que eu passava. Que as pessoas mexiam comigo, falavam sobre o meu corpo, entendeu? Claro que eu rebati, eu não sou nenhuma mongoloide, não sou nenhuma retardada, entendeu? Claro que eu vou falar as coisas comigo, eu vou ficar quieta, sem saber o que fazer, sem me defender? Claro que não, eu vou falar. Lógico. E era o que acontecia. Ela falou, mãe, mas você fala como se você não falasse nada. Eu falei, Ana Clara, a mamãe não está falando o que eu falava. Eu tô contando as histórias que eu passei, dos abusos que as pessoas falavam comigo, que tinha várias pessoas gordinhas, várias pessoas obesas, mas as pessoas só achavam de falar comigo. Parecia que só tinha eu no mundo de obesa, entendeu? Que era uma doença contagiosa. Aí ela entendeu meu ponto de vista, entendeu? Eu não estou falando que eu era uma coitada e nem quero me rotular como tal. Claro que não. Eu só tô falando que eu era ofendida. É claro, evidente que eu falava coisas para ofender a pessoa, lógico, lógico. Só que eu tô falando como é que a pessoa me ofendia. Bem, até aí vocês entenderam o meu raciocínio, que a Ana Clara chamou minha atenção, me deu um puxão de orelha, e eu tô aqui redificando também sobre isso. Que as pessoas... Eu não sou nenhuma coitada, nunca fui nenhuma coitada, nunca me rotulei como coitada. Hoje em dia, eu vejo que eu era uma pessoa doente. Doente no sentido que a obesidade é uma doença. Entendeu? Então, aí ela... Voltando agora ao outro assunto. Eu ficava no meu notebook, quando eu acordava assim, eu ficava no meu notebook deitada, lá aqui na internet, deitada e pá, vendo as coisas, né, aquelas ofensazinhas básicas, às vezes eu revidava, quase sempre, às vezes não, que era um antigo Orkut, aí tal. Aí também peguei um pouquinho o comecinho do Face também, né, as coisas lindas que colocavam. Aí o que acontece? Após eu ver aquilo dali, o Orkut, o Orkut, Face, o que eu fazia? Eu já tava ficando mal, pegava meu telefone, botava meu fone de ouvido, começava a escutar as melhores músicas que eu gostava. E eu ficava viajando naquelas músicas. Tipo assim, eu entrava naquele cenário daquela música, eu vivia cada música, cada coisa ali, entendeu? Aí eu me acalmava, ia me acalmando, entendeu? Porque eu vivia aquela música ali. Então, quando eu estava com essa depressão, com esse desespero, eu primeiro pegava meu notebook, mexia um pouco, parava, pegava meu celular, botava as músicas que eu gostava, ficava ouvindo, ficava viajando dentro do meu quarto. Eu viajava naquelas músicas e começava a me botar dentro daquelas músicas, tipo cenas de filme,
entendeu? Eu imaginava eu saindo, eu passeando, eu me divertindo, tudo eu pensava naquele cenário ali, eu fazia um cenário na minha mente, entendeu? Aí depois que eu ficava melhor, passava umas 2, 3 horas escutando música, eu pegava, fazia o quê? Levantava, tomava um banho, passava meu creme, meu perfume ficava bem cheirosa, botava a minha camisola e ficava bem, melhorava. Era assim que eu passava meus dias. Meus dias eram assim, entendeu? Era desse modelo. E o que acontece? Aí o pai das crianças ficava com as crianças para mim, que ele entendia muito esse meu lado, ele ficava com as crianças para mim e me deixava tranquila. Me deixava tranquila para mim poder ter meu momento e ficar bem, entendeu? Ele fazia tudo para mim, levava no colégio, buscava na escola, ele dava banho, dava almoço, dava janta, tudo. E eu não fazia nada. Nada. Eu não conseguia. Tava com depressão. Eu não conseguia. Aí eu passava assim, os meus dias, entendeu? Quando eu falo assim, vem na minha mente uns flash. Eu fico lembrando como é triste, né? A pessoa viver dessa forma. Mas era assim que eu vivia. Então, assim, quando eu tava nessa deprê, eu fazia isso. Mas, assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Tô contando só o que aconteceu comigo devido a ela ter me falado isso. Eu não aconselho, tipo assim, ninguém fazer isso. O que eu aconselho para as pessoas que são obesas, são gordas, que, pelo amor de Deus, gente, cai na real. Não ache que você não está obeso, que você não é gordo. Não ache isso. Vocês têm que botar na mente de vocês que vocês estão obesos, que vocês estão gordos. Eu era uma obesa que eu não me aceitava. Eu tenho amigas que se aceitam. Tem pessoas que compram roupa, ficam lindas, maravilhosas. Eu não ficava. Eu era ridícula. Porque eu era obesa com uma mente de magra. Entendeu? Então, assim, e eu vou falar outra coisa, não era porque eu comia muito, não. Não era porque eu comia muito, não. Porque eu nunca fui de comer muito. Nunca, de forma nenhuma, eu fui de comer muito. Era um sistema nervoso, alguma coisa que até hoje ai, minha perna, eu não sei ao certo o que era. Mas não era porque eu comia muito, porque... Não, eu nunca fui de comer muito, entendeu? Eu nunca fui de comer... Eu tinha muito vício em Coca-Cola, entendeu? Mas assim, de comer 4 pedaços de uma pizza, 2 x-tudo... Não era assim, eu comia um x-tudo, tá? Eu comia bebia refrigerante e tal, mas assim, não era pra poder estar aquela obesidade toda. Eu acredito... Desculpa, eu acredito que era mais sistema nervoso, entendeu? Eu acredito assim. Mas enfim, eu sei que eu cheguei àquela obesidade que eu tava, né, de 116 quilos, e eu não me via com aquele corpo ali. Então, vocês que estão obesos, que esse meu vídeo tem muita visualização, entendeu? Mas agora eu vou ficar postando meu vídeo só aqui no meu canal mesmo. No Face eu vou só mesmo pra avisar que eu postei videozinho novo. Mas assim, eu quero só falar pra vocês, gente, cai na real que vocês estão obesos. Se vocês caírem na real, vocês vão conseguir se ajudar. Eu só consegui me ajudar depois que eu vi que eu caí na real, que eu estava obesa. Antes as pessoas falavam que eu estava gorda, eu me ofendia. Depois, um mês antes de eu operar, as pessoas me chamavam de obesa, de gorda. Eu falava assim, tô mesmo, eu sou obesa, eu sou gorda. Mas daqui 2 meses, 3 meses, isso vai mudar. Mudou. Olha como eu tô. Falta melhorar muito. Agora eu quero perder uns 5 quilinhos. Eu tô com vontade de perder uns 5 quilinhos. Eu quero perder uns 5 quilinhos. E assim, graças a Deus, agora, se eu fizer minha dieta, que a doutora passa pra mim, eu emagreço assim,
entendeu? Igual aquela mulher famosa. Pra mim é muito mais fácil, graças a Deus. Eu emagreço assim, entende? Se qualquer coisa que eu fiz, qualquer dieta que eu fizer, e eu depois da minha cirurgia, uma dicasinha, eu fiquei muito tempo sem beber refrigerante. Aí passou um ano e meio, eu comecei a beber pouquinho. Eu não consigo beber um copo. Eu bebo assim, um copo assim, pequenininho. Ai, meu copo tá aqui. Meu copinho. Esse aqui é meu copinho. Meu copinho é pequenininho. Ó. Esse aqui é meu copinho. Mas ele é pequenininho. Por dentro ele é pequenininho. Não sei se tá dá pra parecer que ele é pequeno, mas ele é pequenininho mesmo. Eu só bebo nesse copo. E então, ele é bem pequenininho. Por dentro dá pra ver. É pequenininho. Não sei se dá pra vocês verem, mas ele é bem pequenininho. Ele é pequenininho. Que tá com suco de uva. Aí eu comecei... Ai, entornou aqui. Aí eu comecei a beber um pouquinho de refrigerante. Tava começando... Aí eu sentia até dor quando bebia refrigerante. Não aguentava. Agora, cortei. Parei de beber. Parei. Não bebo mais. Tô assim... Eu tô numa fissura nesse suco de uva. Minha mãe que tá comprando aqui, tô bebendo só suco de uva. Então, assim, tô numa fissura. E eu tô cortando de novo o refrigerante, entendeu? Então, assim, ó, eu quero emagrecer agora uns 5 quilinhos só. Aí eu quero voltar minha dietinha, entendeu? Eu emagreço muito rápido, ainda bem. Assim, uma semana que eu faço... Nossa, eu consigo. Antes não conseguia nada, mas agora eu consigo. Então, assim, mas eu também quero falar também de dieta. Eu vou chegar lá nesse ponto, entendeu? Vou chegar tudo nesse ponto, mas também a dieta que eu faço é pra quem fez cirurgia. Eu não sei, eu vou falar até com a minha nutri, se essa minha dieta é válida para uma pessoa que não fez a bariátrica. Porque eu não sou médico, então eu não posso mandar vocês fazer a minha dieta. O que eu posso falar é que essa dieta que eu tô fazendo, porque eu fiz a minha cirurgia bariátrica, né? Então eu não sei se vocês podem fazer. Então quando eu começar a botar minha dieta, não adianta querer fazer, entendeu? Porque eu não sei se pode, entendeu? Então assim, gente, eu quis falar hoje cedo sobre essa minha amiga, como eu me sentia e como ela tá se sentindo hoje, mas eu acho que ela melhorou, que eu falei pra ela ficar tranquila, que pra ela vai dar tudo certo, se deu pra mim, vai dar pra ela. E continua me acompanhando aqui no meu canal, que o próximo eu vou fazer a superação parte 4. Ana Clara vai começar a postar já os videozinhos dela, das maquiagens dela lindas. E é isso, gente. Esse é meu dia hoje. Hoje não é um tô podendo, né? Mas vou falar, tô podendo. Por isso que eu adoro postar videozinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí do meu de hoje. E é isso, entendeu? E aqui é engraçado, a gente fica olhando pra um lado e vai pra outro, né? Não fica, né? Então, mas é o de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.